Pagamento, protesto ou a retirada do título do documento de dívida cujo protesto for sustado judicialmente, apenas poderá ocorrer mediante autorização judicial. Correto. A revogação da ordem de sustação torna necessária a nova intimação do devedor. Incorreto. A gente viu que não precisa. Então, 2 e 3 é a B. O cuidado que eu peço para vocês, tá? Imaginem que a questão diga que o fulaninho conseguiu sustar o protesto antes mesmo de ser intimado. Descobriu que estava lá no cartório, entrou com a ação e intimou, e sustou. Agora revogou a ordem de sustação. Se precisa intimar ele, porque aqui fala nova intimação, sabendo que ele nunca foi intimado. Não precisa ainda assim, porque ele participou do processo. Então ele sabe. Ele sabe que houve isso, né? E outro detalhe importante, quanto à sustação, essa sustação que se refere a 9492 é feita antes do protesto. Tá? Nós temos na prática uma suspensão dos efeitos feita depois do protesto, por uma tutela de urgência em algum processo judicial. Essa suspensão dos efeitos do protesto após o protesto não está na 9492. Mas é corriqueira de todos os tabelionatos e inclusive é a maioria. Porque para sustar tem que se fazer naquele prazo de 3 dias. Então nem sempre você tem tempo hábil de contratar um advogado, protocolar a ação e sair a decisão nesse prazo. Então, normalmente é a suspensão dos efeitos do protesto, que não está na 9492. É uma tutela de urgência criada para suspender os efeitos e a gente oculta. Tá? 2 e 3, 2 e 3. Sobre a verbação de retificação e de cancelamento no tabelionato de protesto. Na impossibilidade de apresentação do original do título do documento de dívida apresentado, será exigida a declaração de anuência com identificação daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário por endosso translativo. Até aqui tudo bem. Sendo desnecessária a firma reconhecida. Precisa. Os erros materiais do serviço poderão ser retificados de ofício, sob responsabilidade do tabelião. Correto. Havendo o protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, não será, a lei diz que será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante, cabendo a prova documental a este respeito. Então, tira esse não daqui. O cancelamento do registro do protesto poderá ser pedido exclusivamente pelo devedor. Qualquer interessado pode pedir o cancelamento. As certidões expedidas pelos serviços de protesto. Aqui conta do prazo, né? Serão expedidas em até 3 dias. É 5. Serão expedidas em até 5 dias úteis, abrangendo o período anterior a 5 anos, exceto se versar sobre protesto específico, nelas não constando os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados. Correto. Serão expedidas em até 3 dias, não é 3, é 5. Serão expedidas em até 5 dias úteis, abrangendo o período anterior a 5 anos, exceto se versar sobre protesto específico, nelas constando os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados. Não, né? Novamente, isso daqui é cópia da 9492. Tá? De maneira genérica, no Código de Normas aqui de Santa Catarina, interpretando, parece em 5 dias corridos, não úteis. Tá? Mas 9492, isso daqui está certo. Para qualquer certidão, né? Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto proporciona, né? Proporciona ao devedor dilação de prazo para pagamento, pena de incorrer em mora. Não, né? O termo inicial da exigibilidade formal do valor constante do título, sobre o qual haverá posterior incidência de juros, taxas e atualização monetária sobre o valor da obrigação, não é o termo inicial da exigibilidade do título. Eu posso exigir antes, inclusive, do protesto.
o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou no documento de dívida. Tá correta, tá? Contudo, né, acrescentem aí, né, esse daqui, ó, não havendo prazo assinado. Cuidem, porque não é só esse daqui. Depende dessa afirmação aqui. Então, não havendo prazo assinado, aí correto. Constitui o devedor em mora, porém não lhe acarreta o pagamento de juros e correção monetária. Não, vai pagar juros e correção monetária. Então é a C, mas sempre lembrem de não havendo prazo assinado. Isso daqui não é regra de todos os protestos. Compete, aqui eu não coloquei a banca, privativamente ao tabelião de protesto de títulos. Tá? Isso daqui é da 9492, não é da 8935. Na tutela dos interesses públicos e privados, já vamos riscando por aí. Públicos e privados, interesses públicos, interesses privados. Então tira essas duas de baixo, porque aqui está interesses públicos e aqui está só exclusivamente interesses privados. Né? Então, na tutela dos interesses públicos e privados, sobrou A e B. A protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações, estimular o acordo, não existe isso, né? E fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. Na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. Correto. Isso daqui é cópia da 9492. Tá? A gente sabe que certidões relativas a todos os atos praticados, a gente tem que ler em conjunto que os cancelados não, os sustados não. Mas isso daqui é cópia da 9492, lá das atribuições do tabelião. Constarão dos arquivos do tabelião de protestos 2 anos. A gente não tem nenhum prazo de arquivo que é 2 anos, lá na 9492. Então, corta essa e já corta a D, que também é 2 anos. 1 ano a gente tem lá. Para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e a ordens de cancelamento. Correto. 6 meses para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal. Correto. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para as solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívida. Correto. O que estava errado aqui? Vamos ver. 1 ano para as intimações editais decorrentes a títulos protestados e ordem de cancelamento. 12 meses para as intimações editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal. E 30 dias para os comprovantes de entrega. Isso daqui estava certo. Então, só 12 meses aqui, que foi a curva aí que tornou incorreta. Agora uma pergunta. É lícito ao tabelião de protesto investigar a respeito de ocorrência de prescrição ou caducidade de títulos e documentos de dívida protocolizados na serventia? Né? Sabemos que não. Mas vamos ler. Sim, o notário poderá investigar a ocorrência de prescrição de caducidade, mas o registro não será obstado se o credor for previamente notificado pela serventia. Não sei nem de onde tirado isso. Perdão. Não, o notário somente poderá obstar o registro do protesto em razão de irregularidades formais encontradas no título, não lhe cabendo, contudo, investigar a respeito de eventual ocorrência de prescrição ou caducidade. Correto. Não, o notário não poderá perquirir sobre a ocorrência de prescrição ou caducidade de título, salvo se o devedor alegar tal fato para se eximir do cumprimento da obrigação. Aqui do lado, anotem que, em Santa Catarina, alguns estados também, mas enfim, a gente tem a possibilidade de, naquele prazo de 3 dias, o devedor justificar o porquê ele não paga.
Então ele vai por escrito e vai dizer, eu não pago porque eu entendo que eu não sou o devedor disso daí, a obrigação, seja lá o que for, blá blá blá. E essa justificativa, a gente consta no instrumento de protesto para o credor saber. Mas isso não impede o protesto. Muito pelo contrário. Apresentando essa justificativa, a gente pode protestar imediatamente. Não precisa esperar o resto do prazo. Certo? Então, por exemplo, tem 3 dias úteis lá, a contar da intimação, para ele pagar, retirar, seja lá o que acontecer. No primeiro dia útil, ele já apresenta essa justificativa. Eu não vou pagar por isso, isso e isso. Então tá bom, protestado. Por que eu vou esperar se ele já disse que não vai pagar? Mudou de ideia. Mudou de ideia tarde demais, né? Deveria ter mudado de ideia antes de apresentar essa justificativa. Sim, para evitar que o criador realize despesas desnecessárias com pagamento de emolumentos descorrentes. Nada a ver, né? Então, aqui também ficamos com AB. Assinale a alternativa correta. Nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto, é facultativa a distribuição dos títulos e documentos de dívida. É obrigatória. Quem fez no Paraná viu que lá, inclusive, onde tivesse um só tabelionato, tinha que distribuir. Aqui a gente não tem isso, né? Não estamos questionando nada, né? Mas aqui a gente segue a lei federal nesse ponto, né? Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento do domicílio do emitente, devendo do referido documento constar a prova de apresentação ao documento banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir outras medidas contra o estabelecimento de crédito. Correto. Já vimos isso, que já caiu lá em outra do IESES também. Tá? Cuidem para não confundir, tá? Que para executar o cheque é diferente. Tá? Para executar o cheque, você pode apresentar o protesto ou a prova de que ele foi apresentado no banco. Não precisa os dois. Tá? Mas para o cartório, precisa que o cheque tenha sido apresentado no banco antes. O protesto será retirado dentro do prazo de 3 dias úteis contados da intimação do devedor. Em Santa Catarina isso estaria certo. Tá? Mas, incluindo-se dia do começo, não. Exclui o do começo, inclui o do final. Não é permitido o protesto de títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, ainda que acompanhados. Percebam que é cópia de outra que eles mesmos já cobraram em outro estado. Né? Então também está errado. Aqui é a B. 30. Para finalizar. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Correto. Artigo 1º da 9492. Mora em títulos e outros documentos de dívida. O protesto até constitui em mora, mas não prova a mora. Hipossuficiência econômica do protestado perante a sociedade civil. Isso é um reflexo até de... Tudo bem, você prova que ele é inadimplente, mas não hipossuficiência econômica. Pode ser simplesmente hipossuficiência de boa vontade, né, de pagar alguma coisa. Inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em contratos públicos com origem na Lei 8666 também não tem nada a ver, né? Então a gente fica só com a A. E agora o Everson tem alguns recadinhos para vocês novamente, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer trabalhar com vocês essa manhã. Salva de palmas, gente.